Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Estratégia Vestibulares. Estamos aqui na quarentena, em plena quarentena, trazendo para você o melhor conteúdo para a sua prova, para o seu vestibular e para a sua vida. Beleza? Então, vou esperar o pessoal ir entrando aí um pouquinho para a gente começar aqui a bater um papo sobre os gráficos, né? Os gráficos que a gente tem visto aí nas notícias sobre o coronavírus, sobre o surto de coronavírus que assola o nosso país, que assola todo mundo, essa pandemia, beleza? Então, quem for entrando aí, dá um alô. Vou habilitar aqui os comentários e a gente pode ir trocando uma ideia enquanto o pessoal vai chegando. Beleza, então o que a gente pode ver aqui, pessoal? Vamos começar aí a trocar uma ideia sobre esse assunto. Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ali, tô vendo que o pessoal começou a entrar agora, que tem um delayzinho, mas dá para trocar uma ideia. Beleza, beleza, beleza. Pega o link aqui da nossa live, envia para seus amigos, envia para todo mundo. Pede para todo mundo seguir aí o Estratégia Vestibulares, para todo mundo seguir o professor, Prof. Andrew Cazé aqui no Instagram. Você encontra tanto eu quanto o Estratégia Vestibulares, você encontra no Instagram, no YouTube, beleza? Pode seguir, mandar a sua mensagem, acessar o nosso site, estrategiavestibulares.com.br. Se você não conhece nossos cursos, aproveite essa hora que você está em casa de quarentena, não fica sem fazer nada, comece a estudar. Você está pensando em fazer uma faculdade, estratégia vestibulares é a melhor opção que você vai encontrar aí no mercado, porque tem os melhores professores, né? Sem querer puxar a sardinha, mas é a melhor equipe, os professores mais dedicados, mais esforçados, e estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre os casos de coronavírus. Beleza, vou começar aí, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai respondendo aí os questionamentos. Beleza, pessoal. Então, eu escolhi esse assunto porque é muito comum nos depararmos hoje em dia com as notícias envolvendo as doenças, ou no caso dessa que nós estamos vivendo no momento, essa pandemia do Covid-19. Então, esse novo coronavírus, ele trouxe uma infinidade, uma enxurrada de informações para você, e você não sabe muitas vezes o que é certo, o que é errado, será que aquele índice que estão utilizando é verdadeiro ou não? Então, é isso que nós vamos tratar aqui na aula de hoje. Então, não é bem uma aula, é uma live, é mais um bate-papo aqui com vocês. Mas é costume de professor chamar de aula. A gente vai explicar algumas coisinhas aqui. É interessante perceber o seguinte. Quando você encontra um gráfico numa notícia, geralmente aquele gráfico que está crescendo, aquele gráfico que tem uma curva que vai se acentuando para cima à medida com que os dias ou os meses vão passando, esse gráfico ele traz um crescimento exponencial. Esse gráfico ele vai te trazer um modelo matemático. Ele não está te dando com exatidão o que está acontecendo, porque ele está sempre crescendo, né? Ele está sempre dizendo que vai crescer. Então, a gente já olha para aquele gráfico e pensa, meu Deus, todos nós iremos morrer. Não é bem assim, né? O primeiro crescimento, nós vamos ver na aula de hoje, que ele é um crescimento exponencial. Mas, à medida com que o tempo vai passando, essa curva ela tende a estabilizar em um certo momento e depois a decair, né? No momento que ela está decaindo, ainda existem novos casos, mas a quantidade de novos casos com relação ao dia anterior vai ser uma quantidade menor. Então, nós vamos ver tudo isso daí. Nós vamos ver também o seguinte,
nós vamos ver que a quantidade de casos que nós vemos na TV, os únicos corretos são os de morte, porque os de morte já chegam rápido a notícia, né? Notícia de morte, notícia ruim chega rápido. Mas a quantidade de pessoas infectadas nós não temos ideia, né? Enquanto que países como Coreia do Sul, países como Israel estão fazendo um controle mais ferrenho, né? Testando todo mundo, evitando com que isso daí se prolifere de maneira não irresponsável, mas de maneira descontrolada. O Brasil não está testando todo mundo ainda, né? Até o momento que eu estou gravando essa live. Então, o número de mortes a gente sabe, mas a gente não sabe o número de infectados. A gente projeta o número de infectados a partir de modelos matemáticos. Lógico, nós temos que perceber o seguinte: todos os modelos matemáticos, tudo que nós vamos ver aqui sobre gráficos, são coisas perfeitas, né? É matematicamente perfeito. Por quê? Porque nós não estamos levando em consideração que tem pessoas mais novas que têm predisposição a ter uma doença, pessoas mais velhas que são muito bem de saúde, que não vão sofrer tanto com a doença e possivelmente podem sobreviver. Eu já vi um caso de uma senhora de 101 anos que sobreviveu, né? Não se sabe até onde isso é verdade, mas eu vi uma notícia que estava falando sobre isso. Então, tem várias variáveis que é impossível colocá-las todas no modelo matemático. Mas o modelo matemático nos ajuda a projetar o que está vindo mais adiante, mais à frente, e tentar conter, né? Tentar diminuir os novos casos, tentar estabilizar a doença e um dia pulverizar essa doença de forma a acabar com ela, de forma a exterminá-la, beleza? Então é isso que nós vamos tratar aqui na live de hoje. Vamos voltar aqui para o chat e ver o que o pessoal está falando. Boa tarde, grande mestre, boa tarde a todos. Boa tarde aí. Deixa eu atualizar aqui. Acho que deu uma pequena travada aqui. Boa tarde aí para o Kleber Henrique Coelho. Boa tarde para Gabriela Utim. Boa tarde para todo mundo que está falando aí no chat. Beleza? Então, agora nós podemos começar realmente aqui. Preparei aqui porque é mais difícil, né, trabalhar com matemática sem visualizarmos o que está acontecendo. Então, eu preparei aqui para você uma pequena apresentação. Então, nós podemos perceber aqui, ó, que nós temos aí o tema da nossa live: casos de coronavírus, gráficos e modelo matemático. Então, como a explicação inicialmente foi dada, esses gráficos eles vão trabalhar com modelos, eles vão trabalhar com projeções, usando a matemática perfeita. Então, o que nós podemos observar aqui é o seguinte, ó. Vamos direto aqui ao ponto. Qual é o principal tipo de gráfico? Então, você já pode ver isso aqui como algo que pode cair no seu vestibular, como algo que pode cair principalmente no Enem. O Enem gosta muito de gráficos, o Enem gosta muito de análise de gráficos e de funções. Então, se você perceber aqui, o principal tipo de gráfico, como a gente falou aqui no começo, é aquele gráficozinho, dois eixos, x e y. Nós temos aqui o sistema cartesiano, normalmente, e a partir desse eixo cartesiano, nós vamos ter aqui a curva. Vamos fazer de uma outra cor aqui para ficar bonitinho. Nós vamos ter aqui uma curva de crescimento, beleza? Essa curva, ela está te dizendo que é um crescimento exponencial. Então, isso aqui já responde, ó. O principal gráfico que nós temos é o gráfico de crescimento exponencial, beleza? Um crescimento exponencial. E o que é o crescimento exponencial? O crescimento exponencial é aquele crescimento no qual o número de casos que nós temos hoje do coronavírus, ele depende diretamente do número de casos que nós tínhamos ontem. Ou seja, se hoje é o dia D, esse número de casos depende do dia anterior, que é o dia D-1. Por quê? Porque nós temos um fator de crescimento. Nós vamos pegar aqui o dia anterior, vamos chamar esse dia anterior de dia N-1. A partir do dia anterior, nós vamos multiplicar esse dia anterior por um fator de crescimento que eu vou chamar aqui de FC, beleza? A partir do dia anterior, eu vou multiplicar por um fator de crescimento e eu vou ter a quantidade de
infectados ou de casos de coronavírus do dia seguinte, que eu vou chamar de DN, beleza? Vou tirar aqui esse símbolozinho rapidamente. Para não atrapalhar aí o que a gente está escrevendo. Beleza. Então, olha aí. A partir do dia anterior, nós multiplicamos por um fator de crescimento e temos o número de casos no dia seguinte. Acontece que, como é um crescimento real, ele não vai acontecer como no modelo matemático que nós temos aqui. Nós podemos trabalhar o modelo matemático com um fator de crescimento de 1.2, 1.3, 1.4, e aí nós podemos projetar o dia seguinte. Mas na vida real tem N fatores que vão fazer com que esse fator de crescimento ele varie. Não vai ser uma constante, vai ser uma outra variável que vai entrar no nosso sistema. Então perceba que nós já temos duas variáveis, tá? A função f de x ou y e a variável x. Né? Se nós chamarmos aqui o x de dias e o y de número de casos ou de número de infectados. O que está acontecendo aqui? Se eu acrescento uma nova variável, eu já vou transformar o modelo em algo mais complexo. Agora imagina, eu estou querendo colocar uma única variável, que é o fator de crescimento da doença. Existem N variáveis, existem muitas variáveis, então é impossível colocá-las todas no modelo matemático. Mas quanto mais variáveis eu coloco, mais perto eu chego do resultado pretendido. Então esse é o crescimento exponencial. O que é o crescimento exponencial? O dia posterior tem um número de casos que depende do dia anterior a partir de um fator de crescimento. Dentro do modelo matemático, dentro da sua questão no seu vestibular, esse modelo ele pode ser com um fator de crescimento constante. Então, todo dia vai multiplicar ali por uma razão constante, por exemplo, 1.2. Isso daí daria muito bem um problema de progressão geométrica. Que na progressão geométrica, para encontrar o próximo termo, eu multiplico por uma razão, uma constante, né? Que é o Qzinho lá da fórmula. Né? A n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. A fórmula lá da progressão geométrica. Mas, a partir do momento que eu estou trabalhando com a realidade, fica impossível colocar uma razão constante. Então, é por isso que a gente trabalha com modelos. A gente trabalha com a matemática perfeita. Show de bola! Vamos continuar aqui com o nosso gráfico. Beleza, como é que a gente vai começar a análise desse gráfico exponencial? A partir dessa notícia aqui. Ó. Essa notícia fala o seguinte. Saúde anuncia orientações para a disseminação do coronavírus. Beleza. Olha aí. Saúde anuncia orientações para evitar a disseminação do coronavírus. O que a gente tem aqui? Essa parte em amarelo, eu sei que a notícia está meio pequena aí, pode ser que não dê para você enxergar, dependendo da sua resolução aí, e da minha também aqui. Mas essa parte em amarelo aqui ela é a parte mais importante da notícia. Olha o que ela está dizendo. É uma notícia aqui do dia 13 de março. Está bem aqui. 13 de março de 2020. Beleza. 13 de março de 2020. Sem a adoção das recomendações, o número de casos de coronavírus podem dobrar a cada 3 dias. Então, olha aí. Aqui, ele já está fazendo um pouco diferente do que a gente estava falando. Por quê? Porque ele já projetou um intervalo de tempo maior, mas o raciocínio é o mesmo. Né? Enquanto que eu estava raciocinando antes com dia após dia, o dia posterior depende do dia anterior, aqui não. Aqui ele está indo de 3 em 3 dias. Então, a cada 3 dias vai dobrar o número de infectados. Olha como isso funciona. Imagina que hoje é dia 27 do 3. Hoje é dia 27 do 3. Vamos colocar um número baixo. O Brasil todo tem 1.000 infectados. No dia 30... ou seja, daqui a 3 dias, esse número irá dobrar, de acordo com essa projeção. Então percebam que a gente não pode admitir a reportagem como algo, como uma verdade absoluta. Essa reportagem está trabalhando com um modelo matemático. Porque se nós admitirmos como verdade absoluta, isso aí não vai parar de crescer nunca. Primeira coisa, não vai parar de crescer nunca. Segunda coisa, a partir do momento que vai sempre dobrar a cada 3 dias, eu estou evitando de olhar para quando eu tiver o fator de crescimento mudando. Então, olha o que está acontecendo aqui. No dia 13, a cada 3 dias, dobrava. Então, se hoje é dia 27 e eu tenho 1.000 casos, daqui a 3 dias, no dia 30, eu vou ter 2.000 casos. Vai dobrar. Depois de 3 dias, então lá em abril, beleza? Em abril,
depois de 3 dias, quando passar aí, a gente vai dobrar esses 2.000. Então, a gente vai para 4.000. Olha quanto foi o crescimento absurdo. Então, por isso que é um crescimento exponencial. É como se fosse, não. É uma progressão geométrica, no qual um termo depende do termo anterior quando ele for multiplicado por um fator. Só que aqui, se a gente admitir a matéria do dia 13 como verdade, a gente está dizendo que essa constante não muda. Então, a constante de crescimento, ou o fator de crescimento, ele não vai mudar. A gente está admitindo que ele não vai mudar, mas ele vai mudar. E a gente já viu por que ele vai mudar. Mas vamos adotar este modelo para que eu saiba como resolver se isso cair no meu vestibular. Vamos adotar esse modelo aqui. Essa parte aqui de baixo também é importante. Ó, resumo da notícia. Bem aqui ele fala o seguinte. Governo e pesquisadores afirmam que o Covid-19 infectará mais brasileiros. Hoje são 98 casos. Hoje, ou seja, hoje dia 13/3, 98 casos. Beleza, show de bola. Dia 13/3, 98 casos. Acho chique, né, quando a pessoa fala assim, ou coloca na reportagem, na matéria, Covid-19, né? Nós falamos coronavírus. Coronavírus é mais forte, né? Covid-19, parece que o cara já é mais intelectual, assim. Mas também é o nome correto, beleza? Olha aí, pessoal. Vamos aqui. A gente passou aqui o slide, vamos aqui para o crescimento exponencial. De acordo com essa reportagem, que a cada 3 dias dobra o número de infectados, eu montei essa função aqui, né? Vamos dizer aqui que P é o número de pessoas infectadas, T é o tempo em dias, que isso aí vai estar ocorrendo, T0 é a quantidade de infectados no primeiro dia, ou seja, no dia 0, no marco inicial. No nosso caso, da nossa reportagem, isso aqui vale 98. Isso aqui vale 98. Beleza, show de bola. Vezes 2, por que 2? Esse 2 ele vai ser a base da tua função exponencial aqui nesse caso, porque a cada 3 dias dobra o número de casos. Então, eu quero potências de 2. Eu quero que o 2 seja a minha base para ele ser o fator de multiplicação a cada 3 dias que passarem. O expoente t sobre 3 vai indicar que eu tenho uma função exponencial, no qual o número de infectados, as pessoas infectadas, P de t, ela varia de acordo com o tempo. Só que como o nosso tempo aqui não está de 1 em 1, eu não vou colocar só t. Vou colocar t sobre 3, para indicar que esse tempo ele não está de 1 em 1, ele está sendo de 3 em 3. Então, nós vamos dividir o nosso tempo por 3, beleza? Show de bola. Então, o que nós temos aqui? Vou apagar e fazer mais bonitinho aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Nós temos o seguinte, essa matéria é do dia 13, hoje é dia 27. Então, nós vamos fazer uma subtração simples aqui. Do dia 27 até o dia 13, passaram 14 dias. Só que aí a gente pode contar também e arredondar isso daí, porque nós estamos contando de 3 em 3. Então, para a gente fazer uma matemática exata aqui para o nosso cálculo, vamos usar 15 dias, uma quinzena. Vamos usar 15 dias no nosso cálculo. O que vai acontecer aqui? P de T, ou seja, depois de 15 dias, a população inicial infectada era 98, vezes 2 elevado a 15 sobre 3, que é o tempo dividido por 3. Tranquilo, até aí, bacana, beleza. O P de 15, a população infectada no 15º dia, contando do dia 13, é 98 vezes 2 elevado a 5. 15 dividido por 3, 5. 2 elevado a quinta, nós sabemos que é 32, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, nós vamos ter aqui que P de 15 é 98 vezes 32. P de 15 igual 98 vezes 32, vou fazer de cabeça aqui, dá 3.136. Fiz de cabeça, se tiver alguma coisa errada aí você dá um toque aí para mim. Só para a gente fazer uma aproximação aqui. Então, significa que após 15 dias, se nós temos uma população inicial infectada de 98 pessoas, depois de 15 dias nós vamos ter 3.136 casos. Será que isso está correto? Será que essa projeção feita lá no dia 13, ela é correta? E vamos analisar aqui, ó. Vou passar mais um gráfico. Olha só. Olha esse número aqui, pessoal. Que coisa linda. Não coisa linda o número de infectados, claro. Nós estamos trabalhando na matemática. A matemática é muito bonita. Porque com aquela matéria, nós fizemos a aproximação para 15 dias no futuro.
Peguei uma notícia de hoje, 27 de março. Olha a quantidade de casos, 3.090. Vamos voltar aí um slide. Nosso cálculo deu 3.136. Lógico que não vai dar exato, porque nós estamos trabalhando com o modelo matemático. Mas olha como isso é próximo, olha como isso é real. 3.090 casos. Beleza? Então é assim que pode cair no seu vestibular, é assim que você vai fazer. Outra coisa que nós podemos fazer aqui é o seguinte. Nós já sabemos o que é o crescimento exponencial. Depois você dá um pause aí, tira um print, eu vou apagar esse cálculo por enquanto. Beleza. O que a gente tem aqui, pessoal? Nesse crescimento, ele vai surgir porque cada número de infectados de um dia depende do dia anterior. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. No dia 0 nós tínhamos 98. Está por aqui, né? Perto do 100, 98. No primeiro dia já aumentou. Só que vocês podem perceber que no crescimento exponencial, no começo, o crescimento é muito devagar. Então, quando nós tínhamos os primeiros casos lá de coronavírus, nós víamos o quê? Que nos primeiros dias era muito devagar o crescimento. Então, a população até pensava, será que é tudo isso mesmo? Será que não é só laje e tal? Só que a partir do momento que vai aumentando a quantidade de dias, como é um crescimento exponencial, sempre vai multiplicar pelo dia anterior, é algo composto, aí a porrada vem seco ali, ó. No dia 5, a gente já tem aqui algo em torno de 300, beleza? No dia 6, a gente vai ter algo em torno de 350. No dia 7, já está mais próximo do 450. Então, perceba que vai se distanciando. Só que a medida aqui não é palma, né? Não sei se vocês viram isso daí, mas a medida aqui não é palma. O distanciamento ele vai se aumentar, por quê? Porque o crescimento é exponencial. Então, à medida que você vai aumentando aqui, ó, olha onde já está a nossa curva. Quando eu chegar aqui no 800, aí, no dia 8, desculpa, a gente já vai ter mais de 600 infectados aqui. Então, é esse que vai ser o crescimento exponencial. Quando você perceber um crescimento devagar no começo, mas essa curva for se acentuando, né, aqui em busca do infinito positivo, nós temos um crescimento exponencial. Por que ela está crescendo? Porque essa base aqui, ó, esse 2, né, que é dobra a cada 3 dias, então esse 2 do dobra a cada 3 dias, esse 2 ele é a base da tua função exponencial. E essa base ela é maior que 1. Se ela for maior que 1, significa que vai crescer. Então, enquanto eu tiver esse númerozinho sendo maior que 1, nós vamos crescer a nossa curva. No momento que eu tiver essa base sendo menor, ou seja, eu já estou diminuindo meus casos, então vamos dizer que seja meio. A cada dia vai diminuir pela metade o número de casos. Aí essa curva ela já vai ser acentuada para baixo. Já é uma outra situação que nós vamos ver a seguir aí, beleza? Então, crescimento exponencial, pessoal, no nosso caso aqui, ele vai ser o número de pessoas infectadas em cada dia, dependendo do número de pessoas infectadas no dia anterior. Guarde isso na sua mente. Como é que eu calculo o fator de crescimento? Vê o quanto variou de um dia para o outro e divide pelo primeiro dia que você está se baseando. Então, eu quero saber, de hoje até amanhã, aumentaram 1.000 casos, mas ontem só tinha 500. Qual é o fator de crescimento? 1.000, que é a variação, dividido pelo dia anterior, 500. 1.000 dividido por 500, 2. Então, o fator de crescimento aí vai ser 2. Um fator bem absurdo, porque dobra cada dia, né? Beleza. Lento no começo, rápido no final. Podemos passar aqui adiante. Vimos aqui. Olha como esse gráfico aqui ele é impressionante, ó, porque ele não está na forma de função, ele não está na forma de função exponencial. E é exatamente isso que pode vir na sua questão, no seu vestibular ou no Enem. Olha aqui, ó. No primeiro dia, no dia 16 de março aqui desse gráfico, 234 casos. No dia 27, 3.090. Só que quando você vai fazendo aqui, ó, a ligação entre esses pontos, você percebe mais ou menos um crescimento exponencial. Então a questão pode trazer para você e perguntar assim, qual o tipo de crescimento que está acontecendo neste problema? Aí as alternativas vêm. É um crescimento linear, é um crescimento exponencial, é um crescimento logarítmico. Não, você vai ver. Está subindo, está se acentuando cada vez mais. Crescimento lento no começo, crescimento rápido quando vai se aproximando à medida que o tempo vai passando. Então, é um crescimento exponencial. Então, perceba que mesmo eu tendo um gráfico aqui diferente, que é um gráfico de colunas, né? Eu tenho a mesma estrutura, ó. Aqui no eixo X eu tenho os dias. Aqui no eixo Y eu tenho o número de casos. Então eu posso fazer a mesma análise, beleza? Vamos aprofundar isso daqui, beleza? Vamos lá.
A gente pode trabalhar essa questão com função exponencial ou pode trabalhar com progressão geométrica, né? Se você pegar os nossos simulados do Estratégia Vestibulares, tem uma questão lá que fala do crescimento geométrico dos vírus. Então, uma população iria se exterminar, uma questão bem apocalíptica. Fui eu que fiz, inclusive. Em quanto tempo a população de uma cidade, uma população pequena, iria se exterminar de acordo com a taxa de crescimento do vírus que era dada por uma fórmula tal. Você pegava essa fórmula tal, comparava com a fórmula geral, o termo geral da PG, e conseguia descobrir aí em quanto tempo iria exterminar aquela população. É uma questão fictícia, né? Mas que pode cair na sua prova, né? Não desse caso. Pode ser que não seja em quanto tempo extermina a população. Pode ser que venha perguntando em quanto tempo todo mundo vai estar infectado, beleza? Mas a ideia é a mesma. Se você trabalhar a função exponencial, você vai conseguir trabalhar também com clareza e com calma a progressão geométrica. Beleza? Então, antes de irmos aqui, vamos ver se tem alguma perguntinha aqui no nosso... Beleza. Um abraço aí para Andréa, teacher Andréa Belo. Excelente professor. Todos vocês são excelentes. Beleza. Vamos voltar aqui então para o nosso slide? Beleza. O crescimento do número de mortes também é exponencial, porque nós estamos vendo aqui o crescimento do número de casos. Nós já vimos que o crescimento do número de casos é exponencial. Sempre vai aumentando porque depende do dia anterior. Então, por consequência, o número de mortes também, né? Que quanto mais pessoas infectadas, mais pessoas irão morrer. Lógico, o número de infectados é bem maior que o número de mortes. Mas como é que isso vai funcionar aqui, pessoal? Vamos ver aqui o seguinte. Ó. Peguei uma outra notícia aqui, um outro gráfico, e ele fala o seguinte. O avanço do novo coronavírus, Covid-19, no Brasil. Então, nós temos em vermelhão o número de casos, 3.090. Isso é a notícia de hoje, tá? Dia 27/3. Número de casos, 3.090. Número de mortes, 77. Esses dois números vão ser muito importantes a partir de agora. Então, no dia 27, nós temos o número de casos, número total de casos, né? Igual a 3.090. E o número de mortes igual a 77. Pessoal, o número de casos é um número falso. Vou explicar o porquê. Não é que a matéria é mentirosa, não é que é fake news. Não. É que esse é o número de casos confirmados. E nós sabemos que no Brasil nós não estamos testando todo mundo. Então esse número é só o que chega para o Ministério da Saúde ou o que chega para as secretarias de saúde nos estados. Então, esse número é falso. Beleza? Mas esse número de mortes, ele tende a ser mais verdadeiro. Porque quando morre alguém, aí eles vão fazer o teste e vão ver que a pessoa morreu de coronavírus. Então, esse número aqui, 3.090, sem querer fazer alarde, ele é um número baixo. E nós vamos ver adiante por que ele é um número baixo. Né? Nós vemos aí países como a Itália com um número absurdo de casos, sendo que tem uma população menor que a nossa. Então, significa que algo está errado nesse número aí, 3.090. Então, ao longo do tempo, nós vamos ver que a tendência era que esse número fosse maior, mas ele não é maior porque nós não testamos todo mundo. Os Estados Unidos, quando começaram a testar todo mundo, teve uma explosão de número de casos absurda. Beleza. Sendo exponencial, o número de casos crescerá para sempre? Não. Beleza? O número de casos não vai crescer para sempre. Primeiro, está todo mundo de quarentena, né? Espero que você esteja vendo isso aí na sua casa e não no metrô. Mas está todo mundo de quarentena. Então a tendência é o quê? A tendência é isolar o vírus e não congestionar os hospitais. Porque aí menos gente fica infectada, menos gente morre. Nós sabemos que se nós superlotarmos os hospitais, não vai morrer só gente de coronavírus. Vai morrer gente de outras doenças por falta de hospital para cuidar daquela doença. Né? Ela vai chegar no hospital com uma outra doença que não tem nada a ver com coronavírus e não vai conseguir ser atendida a tempo. Por quê? Porque está tudo ocupado. Então, o lado bom da quarentena é esse, é estabilizar isso daí. Mas o porquê que nós estamos fazendo isso, nós vamos ver agora. Como é que a gente vai fazer para parar esse crescimento exponencial? Primeiramente, no mundo real, não existe um crescimento exponencial que funcione de duas formas, né? Simultâneas. Então, no modelo matemático, a gente não tem aqui uma função exponencial que vai e volte. Não, isso aí acontece no mundo real. Na função, eu vou precisar de mais de uma função para desenhar um gráfico desse tipo, né? Que seja um crescimento exponencial, estabilize, chegue em determinado ponto e desça de novo.
Então aqui nós vamos trabalhar a primeira parte com crescimento exponencial. A partir de um certo momento, essa curva ela tende a estabilizar, essa curva tende a diminuir. Então como é que a gente faz para parar o crescimento exponencial? Vamos trabalhar aqui com o modelo matemático para o crescimento exponencial. O primeiro modelo que nós vimos na aula de hoje, ele é mais ou menos dessa forma, né? Lembra que a gente fez aqui? O P de x era o P de 0 vezes uma base elevada a um expoente, que vai depender aí do caso a caso. Se esse A for positivo, significa que isso aqui vai crescer, tá? Em crescimento exponencial, beleza? Então, se nós fizermos o seguinte, vamos fazer o seguinte aqui. Beleza. Nós temos o seguinte, olha como é que isso vai funcionar. Nós temos aqui ND, já falamos sobre o ND anteriormente, né? Vamos falar rapidamente aqui, pode ser que alguém tenha entrado agora. O ND é o número de infectados num determinado dia, guarde isso. ND é o número de infectados no dia D, vamos colocar assim. No dia D, geralmente é o dia de hoje, né? O ND-1 é o dia de ontem. Então, nós vamos colocar aqui ND-1. É o dia anterior. Ou o dia anterior daquele parâmetro que nós estamos utilizando para o dia ND. Beleza? Nós vamos ter aqui uma probabilidade de infecção. Vamos chamar de P. Probabilidade de infecção. Nós vamos chamar essa probabilidade de infecção de P. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. O que é essa probabilidade de infecção, professor? A probabilidade de infecção, ela vai depender de você. Vai depender de cada uma pessoa. Então, uma pessoa que está de quarentena, qual é a probabilidade de infecção dela? Não é 0, mas é uma probabilidade de infecção menor do que uma pessoa que está todo dia indo para a rua, pegando no corrimão do metrô, passando a mão no cachorrinho na rua e depois coçando o rosto, pessoa que não está passando álcool em gel. Então, essa pessoa tem uma probabilidade maior. Então, olha como é difícil mensurar isso daí. Então, tem a probabilidade. Beleza. Nós temos também a exposição. Vamos chamar aqui a exposição de E. Exposição ao vírus. Exposição ao vírus. Então, a pessoa que está exposta ao vírus tem uma maior probabilidade do que a outra. Então, nós temos um grau de exposição, que não deixa de ser uma probabilidade, nós temos uma probabilidade de infecção, que também pode depender de outros fatores. Por exemplo, eu sou uma pessoa com mais de 70 anos, então a minha probabilidade de infecção é maior do que uma pessoa que tem 10 anos. Pelo menos até agora o que a gente conhece sobre o coronavírus. Pessoas mais velhas, elas têm um grupo de risco. Mas olha como é complexo mensurar tudo isso. Pode ser que uma pessoa mais nova tenha problemas cardíacos, né? Problemas respiratórios, problemas renais. Então ela já entra no grupo de risco sendo mais novo. Então cada um vai ter uma probabilidade de infecção diferente. Se nós conseguirmos juntar toda a população e calcular uma probabilidade de infecção da população e depois calcular o grau de exposição da população, nós temos isso aqui. Nós temos o P e o E. Para que vai servir isso? Nós vamos fazer o seguinte. A partir dessas variáveis, nós podemos construir um modelo diferente, né, desse primeiro que nós vimos. O primeiro que nós vimos era apenas uma função exponencial. Tinha só um grau de aumento, né, um grau de crescimento, ou um fator de crescimento. E agora nós já temos várias variáveis. Nós adicionamos variáveis aqui. Nós podemos ter, por exemplo, aqui a variação do número de infectados. A variação do número de infectados, ela vai ser diretamente proporcional a todos isso. É tudo isso aí que a gente acabou de ver. A probabilidade de infecção, a exposição ao vírus e diretamente proporcional ao dia anterior. Então nós temos aqui, beleza, T-1. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Vou marcar aqui com marca-texto. Por quê? Porque essa parte aqui, P vezes E, é a parte mais importante. Porque é a parte que nós controlamos. Nós não podemos controlar aqui essa variação. A não ser que nós mexamos, né? A não ser que nós façamos a mudança no segundo membro da equação, que é mudar o P e o E. Mudar a probabilidade de infecção, mudar a exposição ao vírus. A quantidade de infectados que nós temos no dia anterior é passado. Eu não tenho como mudar o passado, mas eu tenho como mudar isso aqui, ó, a probabilidade de infecção e o grau de exposição ao vírus. Quanto mais isso aqui tender a 0, ou quanto mais isso aqui tender a 1, vamos colocar 1. Se isso aqui der 1 no final, significa dizer que a variação ela vai ser igual ao número de infectados do dia anterior. Beleza? A variação vai ser igual ao número de infectados do dia anterior. Isso aí se eu colocar 1.
no meu fator. Se eu colocar 0, eu vou zerar o segundo membro. Significa que a variação vai ser 0. Significa que no dia posterior eu vou ter nenhuma infecção. Olha como isso é interessante. Quanto mais próximo de 0 eu chegar, então pode ser um número entre 1 e 0. Né? Fica um resultado bom aí que eu estou diminuindo a quantidade de casos. Então, cada vez mais que eu diminuir esse produto aqui, P vezes Z, né, eu vou chegar mais próximo de reduzir a minha doença. Então, como é que faz isso? Com todas as medidas que o Ministério está mandando aí para a gente, com todos os nossos conhecimentos acerca dessa doença, nós podemos diminuir tanto a probabilidade de infecção quanto o grau de exposição, e a partir desse modelo matemático é que nós vamos diminuir a curva, beleza? Só existem esses modelos? Não existem só esses modelos. Isso aqui são 2 modelinhos que nós vimos. Temos um modelo também que ele é mais complexo porque ele já vai usar derivadas. Então, como isso aqui não é uma aula, não cabe a gente falar muito sobre isso. Mas esse modelo, ele é o SIR. O SIR, ele é um modelo que vai se basear no seguinte. Esse R, ele é o número de pessoas suscetíveis a pegar o vírus, ou seja, todo mundo quase. Quase toda a população. Só não é suscetível a pegar o vírus quem já foi infectado. Então, aqui nós temos o segundo grupo. Então, se o cara é suscetível e pega o vírus, ele passa a ser infectado. Se o cara é infectado e se recupera, ele entra no grupo dos recuperados, que é o R. Ele entra no grupo dos recuperados. Então, nós temos uma passagem de um nível para o outro. De forma com que o intervalo de infecção, o intervalo dessa pandemia seja tão pequeno que essa população se mantenha constante. Mesmo se a pessoa morrer, aqui, ela entra no R, ela entra nos recuperados. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa morre, ela não é mais infectada, ela não é mais suscetível. Então, ela entra nesse R aí para esse modelo matemático. Então, esse modelo vai levar em consideração que só existem 3 tipos de pessoa. Ou a pessoa é suscetível a pegar o vírus, ou essa pessoa é infectada, ou essa pessoa se recuperou ou morreu. Então, esse modelo ele já vai ser o seguinte, todas essas variáveis aqui dependem do tempo. Cada uma dessas variáveis tem um grau. A pessoa que é suscetível vai depender do grau de crescimento da doença, vamos chamar de alfa. Essa pessoa que é infectada, para ela se recuperar, ela depende de um outro grau, um grau de recuperação que nós vamos chamar de beta. Essa pessoa que se recuperou já vai ter umas outras variáveis aqui. Então é algo mais complexo, é algo mais aprofundado sobre o assunto. O suficiente para o seu vestibular é o quê? É conhecer a função exponencial, é conhecer essa fórmula aqui que usa a probabilidade, beleza? Então, vamos continuar aí. Vamos usar, por exemplo, um crescimento de 1,2. Vamos pegar aqui, por exemplo, um crescimento de 1,2. Se hoje nós temos 100 infectados, e eu quero calcular a variação, vamos pegar aqui. Nós queremos calcular a variação de infectados, né? Delta N, D, igual P vezes Z, vezes o número de infectados do dia anterior. Beleza. Digamos que no dia anterior eu tinha 100 casos. Vou colocar um número redondo aqui. E aí, quando eu faço essa multiplicação aqui, eu encontro 1,2 como grau de crescimento aqui. Então, significa que a variação vai ser 1,2 vezes 100. Só basta que eu ande 2 casas com a vírgula, né? Então 1,2. Anda uma casa, 12. Anda outra, 120. Então nós temos aqui uma variação de 120. Não é que vai ter 120 casos no outro dia. Olha como isso é mais complexo. Eu tenho 100 casos hoje. A variação ela é de 120. Então significa que no dia posterior, no ND, eu vou ter 220 casos. Beleza? Então, sempre depende do dia anterior, sempre de maneira exponencial. Se eu for multiplicar esse 220 de novo por 1,2, usando o modelo matemático de que esse fator de crescimento não vai aumentar ou diminuir de um dia para o outro, nós vamos chegar num número maior ainda. Beleza? Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico é interessante porque nós sempre vemos esse gráfico aí, né? É muito importante e falam bastante sobre achatamento de curva. Então, nós temos aí o seguinte. Enquanto nós temos um crescimento exponencial, está todo mundo desesperado e ninguém sabe o que fazer. Está crescendo aqui, ó. Aqui tem uma função exponencial. Vai chegar um determinado momento que eu tenho um pontozinho chamado de ponto de inflexão. Isso pode cair na sua prova. Ponto de inflexão. A partir desse momento, continua subindo os casos. Só que ele desacelera. Então significa que já está sendo contido de alguma forma. Desacelera até chegar a
um topo, um ponto de máximo. A partir desse ponto de máximo, aqui a gente vai ter uma diminuição no número de casos diários. Percebam que ainda tem casos diários sendo somados, só que de maneira menor. E aí eu estou chegando próximo de zero. O ideal é o quê? O ideal é que chegue um dia e eu não tenha nenhum caso. Por que não basta fazer isso? Não basta esperar. Porque vai chegar um momento, se nós... esse gráfico que eu tirei de uma notícia internacional, por isso que ele está em inglês aqui, né? Então aqui, Healthcare System Capacity. Se tiver algum professor de inglês assistindo aí, me corrija. Capacity. Healthcare System Capacity. Acho que é assim. O que nós temos aqui? Essa linha vermelha tracejada, ela é a capacidade do sistema de saúde. A partir do momento que eu tenho uma curva muito acentuada para cima, é o caso da Itália, nós vamos superlotar os hospitais, porque o sistema de saúde não dá conta, e aí nós vamos ter pessoas morrendo aqui em cima dessa curva. Então, se a questão trouxer para você o que está acontecendo com esse pessoal, com essa galera que está acima da linha vermelha, esse pessoal aqui, ele não vai ter atendimento, beleza? Não significa que vai morrer, mas não vai ter um atendimento adequado. Ele vai ter que ir para casa, se recuperar em casa. E se ele tiver uma outra doença, chegar no hospital e estiver superlotado, pode ser que ele morra em decorrência não do corona, mas da própria doença por falta de hospital. O achatamento da curva, diminuindo aquele grau que nós vimos na questão anterior, diminuindo a probabilidade, diminuindo o grau de exposição, ela vai fazer com que a curva fique um pouco abaixo ou só com uma gordurinha aqui acima, de forma que o hospital ou os hospitais tenham capacidade para atender o maior número de pessoas. Agora, o que pode cair na sua prova? A questão pode vir perguntando o seguinte. Digamos que essa curva maior aqui seja a Itália. Essa curva maior seja a Itália, que teve mais casos de morte assim recentemente que nós estamos acompanhando no noticiário, beleza? Esse outro aqui, vamos dizer que seja a Coreia do Sul. Só olhando pelo gráfico, lógico, a gente sabe as notícias reais, mas só olhando pelo gráfico, eu posso dizer que a Itália teve mais casos de corona do que a Coreia? A resposta é não. Não por quê? Porque achatar a curva não significa dizer que eu tenho menos casos, significa dizer que eu vou espalhar o número de casos ao longo do tempo. Então, enquanto que ali na primeira curva mais acentuada, eu tenho um determinado intervalo de tempo aqui, ó, vamos chamar de T1, quando eu trabalho com a curva da Coreia, eu tenho um T2. Então, se nós espalharmos a quantidade de infectados ao longo do tempo, nós vamos ter aí maior capacidade de atender todo mundo. Mesmo que o número de infectados da Coreia do Sul seja o mesmo número de infectados da Itália. Que aí eu vou conseguir tratar todo mundo ao longo do tempo, porque isso não vai superlotar o hospital. Então, esse gráfico ele é muito importante para a sua prova. Ele pode cair e ele pode fazer essas perguntas aqui. Aí você pode me perguntar aí, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Vamos voltar aqui. Aí sim, pronúncia ok. Beleza, então significa que o capacity está correto. SOS Bill, te mandei uma mensagem... não era para mim essa. Se puderem, respondam o direct. Olha aí, o pessoal que está acompanhando a live, responda o direct dos nossos alunos. E se você não for aluno ainda, entra lá, www.estrategiavestibulares.com.br, o melhor site de vestibular do Brasil, beleza? Vamos lá, pessoal. Animação aí, vamos continuar a nossa live. O que nós temos aqui também, pessoal? Vamos lá. Nosso próximo slide aqui. Beleza, vamos acelerar aqui. Nós temos aqui o seguinte. O Brasil, se você me perguntar, pode ser que alguém esteja com essa dúvida, vamos tirá-lo. O Brasil está seguindo aqui o modelo da Itália. Por quê? Porque, por enquanto, ainda está de boa, vamos dizer assim. Mas como o crescimento é exponencial, logo passa da capacidade do hospital. Se já não passou, né? Eu estou gravando agora e não li essa matéria, mas analisando apenas matematicamente. Lembrando que eu não sou médico, não sou cientista da área da saúde, nós estamos trabalhando com modelos matemáticos aqui, beleza? É possível saber, então, já que o Brasil não faz o teste com a galera, é possível estimar... Opa, eu escrevi Brasil aqui atrás de mim, né? Eu vou colocar só BR, então, para não ficar muito atrás. É possível estimar a quantidade correta
aqui de infectados, é possível estimar, saber com exatidão não é, porque a gente não testa todo mundo, pode ser que tenha muito mais infectados do que 3.000, mas vamos chegar rapidamente aqui no modelo que nós podemos ver isso. Aqui eu tenho um gráfico, que pode cair na sua prova também, que ele está na escala logarítmica. A escala logarítmica, ela vai de 10 em 10. Então, como é que nós podemos observar isso aqui? Rapidamente, eu vou fazer só um desenho aqui, só para a gente ver isso de forma mais devagar aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, cada vez que eu ando de um termo para o outro, então aqui eu tenho vários dias espaçados, né? Aqui está mais ou menos espaçado igual, aqui também está mais ou menos espaçado igual. Então vamos colocar um número aqui aproximado. Digamos que esse aqui seja o 30º dia de contágio, esse aqui seja o 40º, esse aqui o 50º, e esse aqui papapá. Beleza. 30, 40, 60... Nós temos aqui a quantidade de dias. Só que no modelo de escala logarítmica, nós vamos ter uma reta linear. Essa linha, ela vai te dar uma falsa impressão de que está subindo devagar. Mas não, está na escala logarítmica, está subindo igualmente, está subindo lá na nossa função exponencial. Olha aqui, ó, passaram 10 dias. Só que daqui para cá, ó, daqui para cá, nós temos uma escala logarítmica, né? Tem até um triângulo retângulo, dá para fazer muita questão bonita aqui. Beleza. Daqui para cá, olha o que subiu. Vamos colocar aqui, vamos levar aqui, ó. Aqui tá pequeno, mas é 1 milhão. E aqui em cima, nesse outro, já está em 10 milhões, porque vai de 10 em 10. Então, em 10 dias, foi de 1 milhão para 10 milhões. O mesmo não vai acontecer se a gente for analisar aqui do 40 por 50. Olha aqui como o crescimento exponencial ele é absurdo, pessoal. Se nós analisarmos aqui do 40 por 50, vamos fazer aqui a projeção, vou pegar só minha canetinha aqui, ó. Do 40 por 50, ele está subindo aqui de 10 milhões, só que ele já multiplica por 10. Ele já vem aqui para 100 milhões. Então, percebo que no mesmo intervalo de tempo, 10 dias, um foi de 1 para 10 milhões, o outro foi de 10 milhões para 100 milhões. Então, esse gráfico de logarítmico, esse gráfico de escala logarítmica, ele pode te confundir na hora da prova. Não deixa. Não é um crescimento linear. É um crescimento absurdo exponencial. Atente-se se a questão está falando de escala logarítmica. Atente-se se o gráfico contém a escala logarítmica, beleza? Esse é um outro gráfico que pode cair na sua curva. A curva de achatamento. Como eu falei ainda agora, nós podemos transformar aquilo ali numa derivada. Como temos pouco tempo, não vou comentar muito sobre isso daqui não. O que a gente precisa saber sobre o achatamento da curva? Eu vou ter aqui um crescimento exponencial. Em determinado ponto, esse crescimento vai desacelerar. Vai continuar crescendo, mas vai desacelerar. Esse ponto ele é chamado de ponto de inflexão. Então, é um ponto que vai começar a voltar a curva. Então, ele está subindo rapidamente, desacelera, e aí ele vai subir aqui num gráfico que mais parece uma função logarítmica, até estabilizar. Então, enquanto aqui eu tenho uma função exponencial, vai chegar um momento que vai começar a decair. Então, a partir desse ponto de inflexão, eu não tenho mais a função exponencial, eu não tenho mais o crescimento exponencial. Eu vou ter aqui um crescimento, mas um crescimento cada vez menor. Ó, ele cresce, só que quando nós analisarmos com relação ao dia anterior, eu sempre estou diminuindo o meu chamado de fator de crescimento ou taxa de crescimento, beleza? Ainda agora nós vimos a taxa de crescimento como sendo um exemplo de 1.2, não foi isso? Vimos como 1.2, mas depende do seu enunciado, depende da sua questão, você vai utilizar essa taxa aí de forma diferente. O que é importante saber? Nesse ponto de inflexão, a taxa de crescimento é 1, que vai indicar que parou de crescer, né? Vai ser exatamente igual, o crescimento vai ser exatamente igual ao do dia anterior, como vimos anteriormente. E aqui eu vou ter uma estabilização. Vai chegar num ponto máximo e nesse ponto máximo vai começar a decair. Continua tendo novos casos? Continua tendo novos casos. Não vai se confundir na hora de marcar isso no gabarito, pelo amor de Deus. Continua tendo novos casos, porém, em relação ao dia anterior, vai diminuindo. Então, esse fator aí já vai ser menor, beleza? Essa curva aqui, pessoal, que ela vai e volta, que ela faz isso aqui, estabiliza e depois volta,
no mundo dos negócios é chamado de curva logística. Quase não sai. Curva logística. Ou logistic curve. Curva logística. Beleza? Então, esse nomezinho pode aparecer ou não na sua prova. Melhor falar do que não falar. Beleza. O que nós precisamos saber mais aqui, já que está acabando o nosso tempo? Como saber, então, o número de casos? Vamos voltar aqui para o chat para saber quanto tempo a gente tem. Temos aqui ainda 8 minutinhos. Quem falou alguma coisa aí? Vamos lá. O pessoal tá rindo aí. Alguma coisa que eu falei foi engraçado, eu acho. Beleza, pessoal? Então, antes de acabar aí, não se esquece de curtir aqui a nossa página, né? Seguir a nossa página aqui no Instagram, seguir os nossos canais no YouTube, Estratégia Vestibulares, seguir o YouTube do professor, Prof. Andreu Casemiro lá no YouTube, e aqui no Instagram, tá aqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo, tá por aqui em algum lugar, Prof. Andreu Casé também, no Instagram. Como saber então o número de casos? Vamos voltar aqui para terminarmos a nossa live. Como saber então o número de casos? Impossível, né? Mas nós podemos modelar, nós podemos pegar o modelo matemático e aproximar aí o número de casos. O que nós temos, por exemplo? Nós podemos saber se o Brasil ele vai virar um caso, como foi o último SARS, né? Acho que é esse o nome da última vez que o coronavírus apareceu, o SARS-1. Ele teve uma quantidade de 8.096 casos. Ou pode ser igual uma gripe espanhola. Se você não sabe aí sobre a gripe espanhola, não perca as aulas dos nossos professores de história, professores muito bons, beleza? E aí você vai dar uma olhada melhor nisso aí. Foi em torno de 513 milhões de casos. Isso tudo vai depender daquele achatamento da curva ou não, beleza? Então, vamos saber se o Brasil está se encaminhando para isso ou se o Brasil está encaminhando para isso. Lembrando que as notícias estão dizendo que nós temos 3.090, né? Beleza. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Vai existir um momento que é possível calcular essa taxa de mortalidade. Por enquanto não é possível, a gente pode aproximar. No mundo todo está 3,74. Digamos que no Brasil esteja em torno de 1%. O que significa isso? Significa dizer que para morrer uma pessoa, 100 pessoas têm que estar infectadas. Então a taxa de mortalidade é 1%. Para morrer 100 pessoas, uma tem que estar infectada. Lembrando o seguinte, o que nós temos aqui? Lembra daqueles números que nós falamos anteriormente? Nós temos número de casos igual a 3.090 e nós temos um número de mortes igual a 77. Pessoal, não se atente às notícias, o que a gente está vendo aqui de coisa ruim. Atente-se aos números. Os números são bonitos, beleza? A cada 3 dias dobram os casos. A cada 3 dias dobram os casos. Uma pessoa para morrer, vamos colocar aqui uma pessoinha, e essa pessoa foi para o céu. Beleza. Uma pessoa para morrer, ela leva em torno de 17,3 dias. Como nós estamos trabalhando aí com dobra a cada 3 dias, então vamos dizer aqui, vamos fazer um múltiplo de 3, 18. Significa que essa pessoa contrai a doença hoje, e se ela for morrer, se ela estiver no grupo de 1%, ela vai morrer daqui a 18 dias. Para essa pessoa morrer, olha o que aconteceu. Para essa pessoa morrer, ela era 1% de 100. Em 18 dias, se passaram 3 vezes, né, o 6 ponto alguma coisa aí que a gente tem. Mas vamos dividir isso aqui por 6. Vamos aumentar a nossa projeção. Vamos dizer que o número de casos dobre a cada 6 dias agora. O número de casos vai dobrar a cada 6 dias. Beleza, cada 6 dias dobra, porque se a gente for fazer 3 dias vai ficar muito, né? Então significa dizer o seguinte, ó, 100 pessoas estavam infectadas. Se o número de pessoas infectadas dobra a cada 100 dias, então significa dizer que eu vou multiplicar esse 100 aqui por 2. Então passaram 6 dias, 200. Passaram mais 6 dias, 400. Passaram mais 6 dias para completar os 18 dias que a pessoa morreu. Vezes 2, né? 800. Então significa dizer que para uma pessoa, no nosso modelo aqui, para uma pessoa morrer, indica que 800 pessoas estavam infectadas. 800 pessoas estavam infectadas. Beleza. Agora olha aqui, pessoal. Não foi só uma pessoa que morreu no Brasil, né? Vamos apagar aqui esse slide todo.
Aqui eu achei, pagar todas as informações, 800 pessoas infectadas para uma pessoa morrer. Só que nós temos 77 mortes. Então significa dizer que nós temos um número aproximado aí de 61.600 pessoas infectadas, possivelmente sem saber. Então nosso número está muito baixo de acordo com a nossa matemática aqui. Então não está de acordo com esse SARS aqui, né? Ele está mais se encaminhando para essa gripe espanhola. Então pessoal, todo mundo aí, coloque a mão na consciência e vamos achatar essa curva matematicamente. Como? Diminuindo aí a probabilidade de infecção e o grau de exposição. Faça a quarentena direitinho, estudem bastante, acessem aí o nosso site, acessem aí o nosso canal no YouTube, sigam todos os nossos professores. Se você seguir todos os nossos professores, você vai tirar no mínimo aí 90%. Né? Isso aí não é o estratégia que está falando, não. Sou eu porque eu confio na galera, beleza? Show de bola! Vamos falar mais um pouquinho aqui com o pessoal até acabar os 3 minutos. Então nós temos aqui, esse é o meu garoto. Um abraço aí pro Guilherme, grande Guilherme. Um abraço aí pro professor Lucas Costa. Um abraço aí pra Carol, pra André, todo mundo que tá mandando oi. Um abraço aí para vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pessoal. Muito obrigado pela paciência aqui com a nossa live. Espero que tenha esclarecido alguma coisa para vocês. Eu tive que acelerar algumas partes aqui, mas tem muita coisa que eu gostaria de falar ainda sobre esse assunto. Então, possivelmente, eu vou tentar fazer uma nova live ainda neste conteúdo, beleza? Se você gostou, compartilhe aí, que vai ficar em 24 horas no nosso Instagram. Compartilhe aí com algum amigo seu que você saiba que vai aproveitar o conteúdo dessa live. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E agora eu vou ficar aqui no chat conversando com o pessoal até acabar, beleza? Temos ainda 2 minutinhos. Queria conhecer a plataforma de vocês. Então não perde tempo, meu amigo. É www.estrategiavestibulares.com.br. Ah, eu tô com pouco dinheiro, não tenho como fazer isso. Não se preocupe, vamos ter aí o 4º provão de bolsas. E esse provão de bolsas, excelente. Várias oportunidades para você estudar conosco e fazer parte do nosso time Estratégia. Vem ser coruja aqui com a gente, pessoal. Beleza? Faça parte aí da nossa plataforma. Valeu, aula muito boa. Muito obrigado pela presença, uma presença muito boa aí também. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Show de bola. Olha aí, ó, acabaram de postar aí, ó, estrategiavestibulares.com.br. Uma aguinha aqui que a garganta secou agora. Beleza, beleza, beleza. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui. Estamos aí nos aproximando no final da nossa live. Muito obrigado de novo e até a próxima, beleza? Nos acompanha aí nos outros canais. Tchau, tchau.